Eu, Ana Lúcia da Silva, 42 anos, pastora evangélica na cidade de Campinas, confesso que, em um ato de fervor cego, tentei exorcizar uma imagem da Virgem Maria. Eu a via como pura idolatria, um portal para o demônio e uma blasfêmia contra o Deus vivo. Minha fé radical seria brutalmente testada quando meu filho, à beira da morte, suplicaria pela Mãe do Céu, algo que eu considerava a mais pura heresia. Minhas orações falhariam, e então, um milagre inexplicável de Nossa Senhora chocaria a todos. Essa aversão não surgiu do nada. Ela foi meticulosamente cultivada desde a minha mais tenra infância no berço doutrinário da Igreja Mundial do Poder de Deus. Lá, cada sermão, cada estudo bíblico era uma martelada contra o que chamavam de idolatria mariana. Aprendi que a Virgem Maria não passava de um ídolo, um subterfúgio demoníaco, para desviar os fiéis do verdadeiro caminho. Meus pais, obreiros fervorosos, eram pilares dessa doutrina em casa, reforçando a ideia de que católicos eram cegos, enganados por rituais e imagens que abriam portas para o mal. Cresci imersa nessa verdade, com a convicção de que combater Nossa Senhora era um mandamento divino, uma guerra espiritual contra o próprio demônio. Desde cedo, essa doutrina se enraizou em mim como uma erva daninha, sufocando qualquer traço de tolerância. Eu via idolatria por toda parte, e Nossa Senhora para mim era a personificação desse engano demoníaco. Lembro-me de, ainda criança, recusar-me a entrar em casas de vizinhos católicos se houvesse uma imagem de Maria visível, sentindo um calafrio. Meu coração infantil, já tomado pelo fanatismo, sentia-se na missão de alertar, de desmascarar, o que eu cria ser um culto ao demônio. Cada terço, cada procissão, era um ultraje à minha fé, um convite aberto para o mal. Eu me senti uma pequena guerreira, pronta para combater qualquer vestígio dessa heresia mariana. Minha adolescência não foi diferente. A chama do fanatismo que ardia desde a infância transformou-se em um incêndio incontrolável. Na Igreja Mundial do Poder de Deus, meu fervor era notado, e logo me tornei líder de jovens. Com essa posição, minha voz contra a idolatria ganhou eco e autoridade. Eu organizava campanhas e palestras, verdadeiras vigílias de libertação, onde o alvo principal era sempre o mesmo: Nossa Senhora. Para mim, ela não passava de um demônio disfarçado de santidade, uma armadilha espiritual. Ensinava os mais novos a rejeitar qualquer imagem, qualquer oração, que não fosse diretamente a Deus, convencida de que estávamos salvando almas de uma cilada demoníaca. Meu discurso era afiado, brutal, e eu usava a Bíblia como arma, distorcendo versículos para justificar o ódio arraigado contra o catolicismo. Cheguei a liderar grupos para distribuir folhetos em frente a igrejas católicas, alertando sobre os perigos da Virgem Maria. Eu era uma pastora em formação, mergulhada na escuridão do preconceito, cega pelo fanatismo que me impulsionava a combater o que eu considerava ser o mal em todas as suas formas, especialmente a veneração à Mãe do Céu. Foi nesse fervor que conheci Samuel, um obreiro da mesma Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele era o espelho da minha alma radical, um homem de fé inabalável, com o mesmo ódio arraigado contra o que chamávamos de idolatria mariana. Nosso casamento não foi apenas uma união de corpos, mas uma aliança sagrada, um pacto para combater o demônio, especialmente em sua forma mais insidiosa, a veneração à Virgem Maria. Juntos, construímos um lar que era um verdadeiro bastião, uma fortaleza impenetrável contra qualquer vestígio de catolicismo. Não havia espaço para imagens, terços, nem sequer uma menção casual a Nossa Senhora. Ela era, para nós, uma figura demoníaca, um engodo. Nosso objetivo primordial era criar filhos imunes a essa heresia, ensinando-os desde o berço que Maria era apenas uma mulher, e que qualquer culto ou oração a ela era um desvio perigoso, uma porta aberta para o mal. Reforçávamos mutuamente nossas convicções, cada um alimentando o fanatismo do outro, cegos para a brutalidade e a arrogância de nosso preconceito religioso. Nossa casa era um santuário de pureza evangélica, onde a Mãe do Céu era uma inimiga a ser combatida. Como pastora, meu púlpito não era apenas um lugar de pregação, mas um campo de batalha.
Cada sermão era uma ofensiva brutal contra a idolatria mariana. Com a Bíblia em punho, eu denunciava a Virgem Maria como um engodo, uma manifestação demoníaca que desviava os fiéis do verdadeiro Deus. Minha voz, antes suave, tornava-se um trovão de santa indignação, alertando sobre os perigos de se curvar à imagem sem vida, que eu taxava de bonecos e portas abertas para o inferno. Eu levava essa guerra espiritual para as ruas, para as praças, confrontando diretamente os devotos de Maria. Lembro-me de interromper procissões, de erguer minha voz sobre os cânticos, bradando que Nossa Senhora não era a Mãe do Céu, mas uma farsa do demônio. Eu sentia uma urgência feroz, uma convicção inabalável de que estava cumprindo um mandamento divino, libertando almas da escuridão. Meu ódio contra a veneração mariana era tão profundo que qualquer sinal de devoção era um chamado para o confronto. Foi nesse contexto que uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida de gesso surgiu inesperadamente em nossa casa. Não sei como, nem quem a trouxe, talvez uma tia católica que visitou, ou um presente esquecido, mas ali estava ela, serena, em um canto da sala, como um desafio direto à minha fé. Para mim, não era gesso, mas uma porta aberta, um portal para a idolatria que eu tanto combatia. Senti um calafrio, uma repulsa visceral. Aquela figura, com seu manto azul, era a personificação do engano, a face do demônio que eu jurara expulsar. Minha mente, já inflamada por anos de doutrinação, não via uma santa, mas um espírito maligno a ser confrontado, uma heresia a ser purificada. A convicção era irrefutável. Aquele ídolo precisava ser exorcizado, e eu, a pastora Ana Lúcia, era a única a fazê-lo. Minha mente entrou em ebulição, uma fornalha de convicções forjadas por anos de doutrinação na Igreja Mundial. Não havia dúvida, eu precisava agir. Comecei uma busca frenética na Bíblia versículo após versículo, para justificar o que meu coração já gritava como um mandamento divino. Não farás para ti imagem de escultura, fugir da idolatria, não terás outros deuses diante de mim. Cada passagem era um reforço, uma arma afiada em minhas mãos. Samuel, meu marido e companheiro de fé, percebeu minha agitação. Ao ver a imagem, seu rosto endureceu com a mesma repulsa. É um espírito imundo, Ana Lúcia, ele sentenciou, confirmando minha convicção. Precisamos libertar nossa casa desta abominação. Juntos, transformamos a sala em um campo de batalha espiritual. O ambiente ficou carregado, pesado. Eu me sentia uma guerreira, uma pastora ungida, pronta para a guerra santa, para expulsar o demônio que, em minha cegueira, eu vi encarnado naquela Virgem Maria de gesso. Eu estava convencida de que Deus me usaria para purificar aquele espaço, para arrancar de vez a raiz da idolatria que ousara se infiltrar em nosso lar. A cada oração, a cada citação bíblica, o ódio se solidificava em uma determinação fria e impiedosa. Eu não estava apenas quebrando um objeto, eu estava travando uma batalha contra o próprio inferno. Com a Bíblia em uma mão, aberta no livro de Deuteronômio, e o coração em chamas de um fervor cego, aproximei-me daquela imagem com uma repulsa visceral. Samuel estava ao meu lado, os olhos fixos e a mandíbula travada, em total sintonia com minha fúria santa. Não era um pedaço de gesso que eu via, mas uma fortaleza demoníaca, um portal para a idolatria que aprisionava almas. Em nome de Jesus Cristo, o único Salvador, eu te repreendo, espírito de idolatria. Minha voz ecoou, carregada de uma autoridade que eu acreditava ser divina. Você não tem poder neste lar. Você não enganará mais ninguém com sua falsa santidade, sua face de Mãe do Céu, que esconde a abominação. Agarrei a pequena imagem de Nossa Senhora com nojo, como se ela queimasse minha pele. Não havia respeito, apenas desprezo. Para mim era um ídolo pagão, um simulacro do demônio que precisava ser esmagado. Ergui-a acima da minha cabeça, não em reverência, mas em um gesto de total profanação, como um troféu antes da destruição. Saia daqui, demônio! Saia desta casa, em nome de Jesus! Gritei, e com toda a força que meu corpo de pastora podia reunir, lancei a imagem contra o chão de cerâmica. O som do gesso se estilhaçando foi seco, cortante, e para mim,
estranhamente satisfatório. Cada pedaço que voava era um fragmento daquela idolatria sendo desfeito, uma vitória contra as trevas. Samuel, com um amém retumbante, ajoelhou-se e começou a orar em línguas, enquanto eu, ofegante, sentia uma descarga de adrenalina percorrer minhas veias. Peguei os cacos, um por um, com a ponta dos dedos, e os joguei em um saco de lixo preto, como se fossem resquícios de algo contagioso. Que o fogo de Deus queime toda a raiz de idolatria que ousou se infiltrar aqui, proclamei, sentindo-me uma guerreira vitoriosa. Eu estava convencida de que havia purificado meu lar, que havia expulsado um demônio personificado na Virgem Maria. Minha fé radical me cegava para a violência daquele ato, transformando-o em um sacrifício necessário, uma prova de lealdade ao meu Deus. Nunca imaginei que aquele gesto de ódio arraigado seria o prelúdio para a maior crise da minha vida. O alívio que me invadiu foi quase palpável. Uma sensação de dever cumprido, de uma batalha espiritual vencida. Samuel me abraçou forte, seus olhos marejados de uma alegria que eu reconhecia como a própria unção divina. Glória a Deus, Ana Lúcia! O Senhor nos usou para purificar este lugar, para expulsar o demônio da idolatria que tentava se instalar em nosso lar, ele sussurrou. Eu me sentia uma verdadeira guerreira de Cristo, uma pastora que não temia enfrentar as hostes do inferno, mesmo que elas se apresentassem sob a forma de uma inofensiva imagem de gesso. Naquela noite, a casa parecia mais leve, o ar mais puro. A falsa paz que se instalou era quase intoxicante. Celebramos com orações de gratidão e louvores, convencidos de que havíamos selado um pacto ainda mais profundo com Deus. Nossas convicções anti-marianas, antes apenas doutrina, agora eram uma experiência vivida, um triunfo tangível. Cada caco daquela Virgem Maria de gesso, agora no lixo, representava uma mentira desmascarada, um engano do inimigo desfeito. Nunca mais permitiremos que a idolatria entre em nossa casa, Samuel, eu afirmei, com uma certeza que beirava a arrogância. Ele assentiu, com o mesmo brilho fanático nos olhos. Estávamos em perfeita sintonia, dois pilares de uma fé que considerávamos inabalável, blindados contra qualquer engano católico. Nossos filhos João e Sara, com seus olhos arregalados de curiosidade infantil, testemunharam cada estilhaço daquela imagem. Para eles, eu e Samuel transformamos o ato em uma lição de fé, uma demonstração viva da vitória de Deus sobre a idolatria. Viram, meus amores? O demônio não tem poder aqui. Essa Nossa Senhora é uma mentira, uma armadilha do inimigo para afastar as pessoas do verdadeiro Jesus. Eu expliquei, com a voz firme e cheia de convicção. Samuel reforçava, descrevendo a imagem como um ídolo pagão, que aprisionava almas e roubava a glória devida somente a Cristo. Aquela cena brutal não os chocou como um ato de violência, mas como um espetáculo de libertação espiritual. Eles absorveram cada palavra, cada gesto, e a semente do ódio mariano foi plantada profundamente em seus corações. A partir daquele dia, o catolicismo, antes apenas uma palavra distante, tornou-se o inimigo a ser combatido. De pequenos observadores, eles se tornaram nossos guerreiros mirins, prontos para repudiar qualquer menção à Mãe do Céu, convencidos de que aquilo era o caminho para a salvação e a pureza de nossa fé. Meu orgulho de pastora só aumentava. A falsa paz que se seguiu à destruição daquela imagem me impulsionou a uma nova fase de fervor, ou, como hoje entendo, de um fanatismo ainda mais perigoso. Eu me sentia ungida, uma verdadeira guerreira de Cristo que havia enfrentado e vencido o demônio da idolatria em meu próprio lar. Essa vitória me deu uma ousadia que eu jamais imaginei possuir, transformando-me em uma cruzada pública contra tudo o que eu considerava heresia mariana. Minhas pregações, antes já contundentes, tornaram-se virulentas, chamas que eu acreditava serem do Espírito Santo, mas que hoje vejo como fogo de um ódio arraigado. Do púlpito da Igreja Mundial, eu denunciava com veemência a idolatria católica, apontando a Virgem Maria como um engano demoníaco, uma rainha do céu pagã que desviava a adoração devida somente a Jesus. Eu usava versículos bíblicos fora de contexto, distorcendo-os para justificar minha campanha. Minhas ações não se limitavam ao púlpito.
Eu buscava o confronto direto. Eu e Samuel organizávamos vigílias de libertação em feiras livres, praças públicas, ou mesmo em frente a igrejas católicas, usando megafones para desmascarar a Virgem Maria. Eu me sentia uma profetisa, uma Joana d'Arc evangélica, pronta para a batalha espiritual. Minha imagem de pastora guerreira crescia, e eu me orgulhava disso. Aquele ano, a festa de Nossa Senhora Aparecida na praça central da cidade parecia um desafio pessoal, uma afronta direta à minha fé. Eu via as flores, as velas, as orações, e em cada um desses gestos, enxergava a mais pura idolatria, um culto ao demônio disfarçado de devoção. Minha alma de pastora fervia com uma indignação santa, e eu sabia que não podia ficar calada. Samuel e eu, acompanhados de um grupo de irmãos da Igreja Mundial, nos posicionamos estrategicamente. Eu carregava um megafone, não para louvar, mas para denunciar. Quando a procissão se aproximou, com a imagem da Virgem Maria em um andor ricamente adornado, senti um arrepio de repulsa. Era a Mãe do Céu que eu tanto combatia agora ali, exposta à adoração de milhares. Meu coração batia forte, não de medo, mas de uma fúria que eu acreditava ser o fogo do Espírito Santo. Povo de Deus, não se deixem enganar, minha voz ecoou, distorcida pelo megafone, cortando o silêncio reverente da procissão. Isso é idolatria. Essa imagem é um ídolo pagão, um demônio que rouba a glória de Jesus Cristo, o único Salvador. A multidão parou, chocada. Alguns católicos gritavam, outros choravam, mas eu estava cega para a dor deles. Com uma garrafa de água benta que eu havia preparado com sal e óleo, acreditando ser um antídoto contra o mal, eu avancei. Em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito de engano, gritei, e com um gesto violento, lancei o líquido sobre a imagem da Virgem Maria. A água escorreu pelo manto azul, e para mim, era um ato de purificação, de exorcismo público. A multidão explodiu, em um misto de fúria e desespero. Alguns tentaram me alcançar, mas Samuel e os irmãos formaram uma barreira. Eu me sentia vitoriosa, uma guerreira de Cristo que havia profanado um ídolo em praça pública. Minha reputação de inimiga ferrenha da Mãe do Céu estava selada, e eu me orgulhava disso. Mal sabia eu que aquele ato de ódio arraigado seria o último antes que a vida me apresentasse a maior das provas. Após o tumulto na praça, uma euforia perigosa tomou conta de mim. Aquele ato de profanação pública solidificou minha imagem de pastora guerreira. A congregação me ovacionava, meus irmãos de fé me viam como uma heroína que não temia o demônio. A falsa paz que se instalou em meu lar e em minha alma era quase intoxicante. Eu me sentia blindada, ungida, invencível. Meu ódio contra a Mãe do Céu não era mais apenas doutrina, era uma bandeira erguida em triunfo. Estava convencida de que havíamos selado um pacto ainda mais profundo com o Altíssimo, e que nenhuma força do mal poderia nos tocar. Foi nesse período de calmaria enganosa, de uma segurança forjada em fanatismo, que os primeiros sinais começaram a surgir. Sinais tão sutis, tão facilmente descartáveis, que eu, em minha cegueira espiritual, os ignorei completamente. João, meu caçula, sempre tão cheio de vida, começou a apresentar um cansaço incomum. Uma tosse seca e persistente, que eu atribuía ao tempo seco de Campinas, ou a uma virose infantil qualquer. Ele estava mais pálido, comia menos, e seus olhos, antes tão brilhantes, pareciam carregar uma sombra. Samuel também notou, mas como eu, minimizou. É coisa de criança, Ana Lúcia, logo passa, ele dizia, e eu concordava, absorta em minhas vitórias espirituais. Nunca imaginei que aqueles pequenos desvios da normalidade seriam os primeiros sussurros de uma tempestade que desmantelaria todas as minhas certezas. João não apenas tossia, ele arquejava, um som gutural que rasgava a noite. A palidez deu lugar a uma cor cinzenta, e seus olhos ardiam em febre, um fogo que consumia seu corpo miúdo. Não era mais uma virose infantil. Era algo maligno, crescendo dentro do meu filho. Eu, a pastora que exorcizava imagens e combatia o demônio com unhas e dentes, comecei a sentir um frio na espinha que nenhuma unção conseguia aquecer. Samuel e eu intensificamos as orações, os jejuns. Passávamos noites em claro, impondo as mãos sobre João, clamando por cura divina.
Repreendido seja todo espírito de enfermidade, eu bradava, convencida de que era mais uma batalha espiritual. Mas o inimigo não recuava. João emagrecia a olhos vistos, seu corpo definhava. A tosse virou sufocamento, e a febre, uma constante torturante. A congregação antes tão eufórica, agora nos olhava com preocupação velada. Alguns sugeriam hospitais, mas eu resistia. A fé para mim era a única resposta. Deus é o médico dos médicos, eu repetia, mais para me convencer do que para confortar Samuel, que já não conseguia esconder o terror em seus olhos. A cada dia que passava, a certeza de que algo estava terrivelmente errado se impunha sobre meu fanatismo. As madrugadas eram preenchidas pelo chiado no peito de João, pelo suor frio e pelo meu desespero silencioso, que eu tentava abafar com mais e mais orações vazias. Quando João desmaiou durante um culto, com os lábios arroxeados e uma respiração quase imperceptível, não houve mais como negar. O hospital foi o destino inevitável. Os médicos, com suas expressões graves, fizeram exames após exames. Cada agulhada, cada tubo, cada biópsia parecia um golpe no meu peito, um desmantelamento da minha fé inabalável. Eu me sentia impotente, uma sensação que eu, a pastora guerreira, nunca havia experimentado. As palavras do médico foram um soco no estômago, um veredito sombrio. Pastora Ana Lúcia, seu filho João tem uma doença autoimune rara e agressiva. Os pulmões estão gravemente comprometidos. É uma condição progressiva, e infelizmente, o prognóstico é muito reservado. A frase muito reservado era um eufemismo cruel para à beira da morte. O demônio que eu combati agora era real, e estava levando meu filho. E minhas orações, meus rituais, minha fé radical, falhavam miseravelmente. Aquele diagnóstico não era apenas uma sentença para João, era o início do meu próprio inferno pessoal. O inferno pessoal que se abriu sob meus pés, não era de fogo e enxofre, mas de um silêncio ensurdecedor de Deus. No hospital, entre o cheiro de antissépticos e o bip-bip constante dos aparelhos, eu e Samuel nos agarramos a cada promessa, a cada versículo, com uma ferocidade desesperada. Eu impunha minhas mãos sobre o peito magro de João e clamava: em nome de Jesus, espírito de enfermidade, saia! Minha voz, antes tão potente nos púlpitos, agora era um sussurro rouco e trêmulo. Chamamos os pastores mais renomados da nossa igreja, os profetas que tinham o dom da cura. Eles vieram, ungiram João com óleo, proferiram palavras de fogo, fizeram correntes de oração. Eu, a pastora que havia exorcizado a idolatria de uma imagem, estava agora ajoelhada, implorando, humilhada, enquanto meu filho definhava. Cada ritual, cada oração, cada libertação, parecia apenas drenar mais a minha energia e a pouca esperança que me restava. O chiado no peito de João continuava, a febre não cedia, e os médicos continuavam a falar em progressão da doença e falência pulmonar. A fé que eu pregava com tanta convicção estava se mostrando impotente. Eu me perguntava: onde está o Deus que me usou para derrubar gigantes? Por que ele não ouve o clamor por meu próprio filho? A resposta não vinha. A falência dos nossos rituais se tornava mais gritante. A congregação começou a se afastar, a sussurrar: será que há pecado oculto? A fé da pastora não é suficiente? As perguntas me corroíam por dentro. Eu, que me considerava uma guerreira de Deus, estava de joelhos, derrotada. O desespero me engolia, e a falência da minha fé era absoluta. O ar no quarto de hospital era pesado, carregado de desespero. João, meu pequeno, mal se movia. Eu, Ana Lúcia, a pastora que havia desafiado o demônio na praça, estava ali prostrada, minha voz rouca de tanto clamar a um Deus que parecia surdo. Minhas orações eram ecos vazios no abismo da minha alma. Samuel, ao meu lado, segurava a mãozinha fria de João, os olhos marejados. Foi então, em meio ao silêncio opressor, que João abriu os olhos. Um olhar turvo, distante. Ele tentou falar, e um chiado doloroso escapou de sua garganta. Samuel e eu nos inclinamos, tentando decifrar o sussurro. Filho, o que você quer? Água? Diga para a mamãe, eu murmurei. Ele tossiu, e então, com uma força que parecia vir de algum lugar além de seu corpo exausto, ele conseguiu formar as palavras: mãe, dó ao céu.
A voz era quase inaudível, mas as palavras me atingiram como um raio. Meu próprio filho, criado sob a mais rigorosa doutrina antimariana, estava pedindo por Mãe do Céu. Meu sangue gelou. Aquelas palavras eram a heresia máxima, a idolatria que eu havia combatido com tanto fervor. Era um golpe mais devastador do que qualquer diagnóstico médico. Era uma traição à minha fé, à minha vida. Não, João, não diga isso. É o demônio te tentando, filho. Eu tentei intervir. Mas ele não me ouviu. Seus olhos, fixos em algum ponto além de mim, pareciam buscar algo, alguém. Mãe do Céu, ele repetiu, com ainda mais urgência, uma lágrima escorrendo por sua têmpora pálida. Era um pedido desesperado, puro, vindo da alma de uma criança que não tinha mais para onde correr. Ele estava pedindo por aquela que eu havia ensinado a odiar. A imagem que eu havia profanado na praça, agora era a única esperança na boca do meu filho. Eu estava paralisada, dividida entre o amor avassalador por meu filho e o ódio arraigado por aquilo que ele clamava. O desespero se transformou em terror gélido. Minhas crenças, meus rituais, minhas orações, tudo havia falhado. E agora, meu filho me confrontava com a idolatria que eu jurara destruir. Ana Lúcia estava em frangalhos. O pedido de João pela Mãe do Céu havia rasgado o último véu de sua convicção. Meu mundo, minha fé, minha identidade como pastora, desmoronavam em uma avalanche de heresia e desespero. Aquela frase, pronunciada pelo meu próprio sangue, era o golpe final. O ódio arraigado que eu nutria pela Virgem Maria agora, se voltava contra mim, consumindo-me por dentro. Eu, a mulher que havia erguido um púlpito contra a Rainha do Céu, estava agora diante do abismo. Meu filho, a prova viva da minha falha, pedia por ela. Era uma crueldade divina, uma ironia tão amarga que me queimava a garganta. Eu me sentia traída pela minha própria fé, abandonada por um Deus que parecia ter me usado apenas para me humilhar. A pastora guerreira não existia mais. Restava apenas uma mãe desesperada, de joelhos, sem respostas. Enquanto eu me afogava nesse abismo de desespero, uma figura silenciosa se aproximou do leito de João. Era uma enfermeira, mas diferente das outras. Seus olhos, de um castanho profundo, irradiavam uma paz que eu não via há semanas. Ela não trazia medicamentos nem gráficos. Apenas um olhar sereno e um sorriso brando. Pastora Ana Lúcia, ela disse, sua voz suave como um bálsamo, sou irmã Clara. Vi o que seu filho pediu. A Mãe do Céu ouve os corações puros. Meu corpo enrijeceu. Uma freira. No meu inferno pessoal, Deus me enviava uma católica? Era mais uma prova do demônio, pensei. Mas a exaustão era tanta que a raiva não encontrava força. Ela não me julgou, não pregou. Apenas estendeu a mão para João, e seus dedos tocaram a testa febril dele com uma delicadeza que me desarmou. Não perca a esperança, Ana Lúcia. A fé move montanhas, e o amor de uma mãe, mais ainda. Suas palavras, simples, mas carregadas de uma compaixão genuína, foram a primeira gota de água em meu deserto. A compaixão da freira, que não me julgava, apenas me olhava com olhos maternais, começou a corroer minha muralha de fanatismo, tijolo por tijolo. Ela segurava a mão de João, e um calor estranho, inexplicável, emanava dela, contrastando com o frio da minha alma. Meu filho estava morrendo, e minhas orações evangélicas, meus rituais de exorcismo, falhavam miseravelmente. Aquele nome, Mãe do Céu, era a única coisa que ele pedia, a última esperança em seus lábios infantis. Em um ato de desespero impensável para a pastora que eu fora, entre o bip-bip monótono dos aparelhos e o suspiro quase imperceptível de João, um sussurro rouco e trêmulo escapou dos meus lábios secos. Não era fé, era uma barganha silenciosa, quase um desafio à figura que eu tanto odiara. Se você existe, Mãe do Céu, salve meu filho. O peso da heresia de uma vida inteira e o amor avassalador de mãe colidiram violentamente, rasgando o véu do meu fanatismo em 1000 pedaços. Eu, a pastora que exorcizava imagens da Virgem Maria, estava implorando a ela.
Naquele instante de desespero absoluto, o quarto do hospital, antes frio e estéril, foi inundado por uma luz que não era deste mundo. Uma luz suave, azulada, que pulsava com um brilho morno e reconfortante, dissipando as sombras e o cheiro de antisséptico. Meus olhos, acostumados à escuridão da minha própria cegueira espiritual, foram forçados a se abrir para algo que desafiava toda a minha doutrinação. No centro daquela luminosidade etérea, materializou-se uma figura feminina. Não era uma imagem de gesso, mas vida, presença. Uma mulher morena, jovem com traços delicados, envolta em um manto de um azul tão profundo que parecia conter o próprio céu. Sua expressão era de uma serenidade e um amor maternal que eu jamais vira. Não houve palavras, não houve trovões, apenas uma paz inexplicável que tomou conta do ambiente, uma quietude que silenciou o bip-bip dos aparelhos e o tumulto da minha alma. O ódio arraigado, a convicção de idolatria e demônio que eu carregava como um escudo, começou a se dissolver. Não em fé, mas em uma reverência forçada, uma submissão instintiva àquela presença irrefutável. A Mãe do Céu, que eu esconjurava que eu havia taxado de manifestação demoníaca, estava ali, real, irrefutável, pairando sobre o leito de João, desarmando-me com sua simples existência. A alegria e o terror se misturavam na alma de Ana Lúcia, a prova viva de que suas convicções estavam em ruínas. Os médicos anticéticos agora se debruçavam sobre João com uma mistura de perplexidade e fascínio. Dr. Almeida, o chefe da equipe pediátrica, balançava a cabeça, murmurando termos como remissão espontânea atípica e evolução clínica inexplicável. Os exames de imagem mostravam uma reversão drástica do quadro. Os focos inflamatórios nos pulmões estavam em retração acelerada. Era como se uma força invisível tivesse reescrito sua biologia em questão de minutos. Eu, a pastora que havia ensinado por anos que milagres eram apenas para os verdadeiros crentes, e que tudo mais era engano do demônio, vi ali, diante dos meus olhos, a mais pura e inegável intervenção divina. Mas não era a intervenção do meu Deus, da forma como eu o concebia. Era a Mãe do Céu, a Virgem Maria, a quem eu havia combatido com ódio, que havia operado o impossível. A cura de João não era apenas um milagre médico, era um terremoto espiritual, desmantelando cada pilar da minha fé radical. Aquele ser que eu tentara exorcizar de tantos corações, agora era a salvadora do meu. O choque era avassalador, a humilhação, profunda. Minha mente girava em um turbilhão de culpa e gratidão, de medo, e uma nascente e aterrorizante esperança. A cura de João era a prova de que eu estava errada, brutalmente errada, sobre tudo. Minha identidade, antes tão sólida e inabalável como pastora fervorosa da Igreja Mundial do Poder de Deus, agora era um castelo de areia desmoronando sob a maré da verdade. Irmã Clara, com sua serenidade inabalável, sentava-se ao meu lado no banco do hospital, sua presença um bálsamo inesperado em meio ao meu tormento. Seus olhos, cheios de uma compaixão que eu jamais vira em minha própria congregação, não me julgavam. Ela apenas segurava minha mão, um gesto simples que quebrava mais barreiras do que anos de pregação. Deus age de formas misteriosas, Ana Lúcia. Ela sussurrou, e a mãe nunca abandona um filho. Aquelas palavras, tão simples, mas tão carregadas de significado, começaram a preencher o vácuo deixado pela ruína da minha fé antiga. Eu, que sempre tive uma resposta pronta para tudo, estava em silêncio, sem argumentos, sem defesas. O que eu era agora? Uma pastora que havia falhado? Uma mãe que havia se rendido à heresia? A crise de identidade era profunda, dilacerante. Cada fibra do meu ser, cada convicção, estava sendo dolorosamente reavaliada. O caminho à frente era incerto, aterrorizante, mas a imagem de João, respirando suavemente no leito, era a prova viva de que o amor, e não o ódio, havia prevalecido. Eu estava perdida, mas, de alguma forma, começando a ser encontrada. Com o coração apertado e a voz embargada, sentei-me com Samuel. O silêncio da sala era pesado com a verdade que eu precisava confessar. João estava fora de perigo, dormindo um sono tranquilo no quarto ao lado,
mas o alívio era ofuscado pelo terror da revelação. Samuel, eu sussurrei, a voz trêmula, eu a vi. Nossa Senhora Aparecida salvou nosso filho. As palavras caíram como bombas, estilhaçando a pouca paz que restava entre eles. Os olhos de Samuel, antes cheios de gratidão pela recuperação de João, arregalaram-se de horror. Seu rosto contorceu-se em uma mistura de incredulidade e fúria. Ana Lúcia, você está desvariando. O que é isso que você está dizendo? Isso é uma tentação do demônio. Um engano satânico para te afastar da verdade. Você está blasfemando! Sua voz subiu, rasgando o ar. Eu vi o pavor em seus olhos, o mesmo pavor que eu mesma sentia ao pronunciar o nome da Virgem Maria. Ele, o homem que pregava comigo, que me apoiava em cada campanha contra a idolatria, não podia aceitar. Para ele, era a prova final de que eu estava possuída. A discórdia rasgou o lar, transformando-o em um campo de batalha onde as armas eram palavras carregadas de dor e fanatismo. Como você pode dizer isso, depois de tudo que pregamos? Depois de tudo que ensinamos aos nossos filhos, sobre a abominação das imagens? Onde está a sua fé, Ana Lúcia? Você está entregando a alma de João ao demônio com essa heresia? Samuel gritava, os punhos cerrados, incapaz de compreender o milagre que eu havia testemunhado. Ele via apenas a apostasia, a traição de tudo o que construímos. Eu tentava explicar a luz, a paz, a cura inexplicável de João, mas ele me interrompia com versículos bíblicos sobre a condenação da idolatria, sobre os espíritos enganadores. Cada palavra dele era uma facada, um lembrete do meu próprio passado, do ódio que eu mesma havia cultivado. A notícia, como fogo em palha seca, espalhou-se pela congregação. Não demorou para que os primeiros obreiros, depois os diáconos, e finalmente o pastor presidente, viessem nos confrontar. A versão de Samuel, a de que eu estava sob forte ataque demoníaco e delirando, era a que prevalecia. A congregação, antes minha base de apoio, meu rebanho, reagiu com choque e repulsa. Eu, Ana Lúcia, a pastora fervorosa, a mulher de Deus que liderava campanhas contra a idolatria mariana, virei alvo de escrutínio e condenação pública. Os sussurros se transformaram em acusações abertas. Ela foi enganada! O demônio a cegou! É uma blasfêmia contra o Espírito Santo! Minha imagem, antes idolatrada como exemplo de fé inabalável, desmoronou em pedaços. A queda foi brutal. De pastora a pária, de líder a herege. Fui expulsa não com palavras de consolo, mas com acusações de heresia e possessão demoníaca. Minha conversão seria dolorosa e pública, um sacrifício de tudo o que eu conhecia, de cada amizade, de cada laço familiar construído sobre a rocha da fé evangélica. Eu estava sendo despojada de minha identidade, de meu propósito, de meu lugar no mundo. O preço do milagre de João era a ruína da minha vida como eu a conhecia. Mas, ao olhar para meu filho, que agora sorria e brincava, uma certeza, ainda que aterrorizante, começava a se formar. O amor da Mãe do Céu era maior que qualquer condenação terrena. E eu, Ana Lúcia, estava pronta para pagar o preço. Meus passos, antes firmes no púlpito evangélico, agora hesitavam. Não mais em direção a grandes templos, mas a uma pequena capela católica, quase escondida. Cada passo era um ato de coragem, uma afronta ao meu passado, uma confissão silenciosa de que tudo que eu havia pregado era uma mentira. O medo de ser reconhecida, de ser julgada, era palpável. Eu, Ana Lúcia, a pastora que havia liderado campanhas contra a idolatria, estava ali, à beira de um precipício de fé desconhecida. Ao entrar na capela, um silêncio reverente me envolveu. O cheiro de incenso, antes associado a rituais demoníacos, agora parecia purificar o ar. Vi as imagens, as mesmas que eu havia esconjurado, mas agora, elas não me causavam repulsa. Havia algo de sereno nelas. Encontrei um padre de olhos bondosos e voz calma, que me ouviu sem julgamento. Ali no confessionário, derramando anos de ódio, de preconceito, de doutrinação fanática, senti um peso gigantesco ser retirado de meus ombros. Confessei cada ato sacrílego, cada palavra ofensiva, cada vez que chamei Nossa Senhora de Bae de demônio e na idolatria, Kapana Tchei conforme essa idolatria, Rivoeitu.
As lágrimas escorriam, lavando não apenas meu rosto, mas minha alma. O batismo católico foi um renascimento. A água que tocou minha testa não lavou apenas os pecados, mas as mágoas, o fanatismo, a cegueira espiritual. Foi um selo, uma promessa de uma nova jornada, um compromisso com a verdade que eu havia encontrado, no leito de morte do meu filho. A devoção mariana, que antes era anátema, tornou-se meu refúgio, minha nova fonte de força. Nunca imaginei que um dia eu, Ana Lúcia, estaria rezando o terço. Mas cada Ave Maria, cada mistério meditado, era um bálsamo para a alma ferida, uma prece sincera à Mãe do Céu, que havia intercedido por meu João. Descobri uma paz que nunca havia conhecido em meu fanatismo evangélico. Não era a euforia momentânea dos cultos, mas uma quietude profunda, uma certeza que vinha do coração. A Mãe do Céu que eu combatia com tanto fervor, que eu havia taxado de manifestação demoníaca, agora era minha intercessora, minha guia, um farol em meio à tempestade da minha conversão. Em nosso novo lar um pequeno altar floresceu, um santuário de paz. No centro, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que eu combatera com tanto ódio, agora reinava soberana. João, meu milagre particular, recuperado e cheio de vida, me acompanhava nessa nova jornada. Ele era o elo vivo e constante daquela transformação, a prova irrefutável de que o amor de Nossa Senhora Aparecida é capaz de desmantelar as mais arraigadas convicções e curar as mais profundas feridas, tanto do corpo quanto da alma. Sua mãozinha na minha, enquanto acendíamos uma vela aos pés da imagem da Virgem, era a mais pura oração. A vida era incerta, mas a paz que eu sentia ao lado de Nossa Senhora, e com meu filho curado, era um tesouro que eu jamais trocaria por nada neste mundo. As cicatrizes da despedida da minha antiga vida da igreja que me criou ainda ardiam, cada olhar de condenação, cada porta fechada, era um lembrete do que perdi. Mas no silêncio do nosso novo lar, o abraço maternal de Nossa Senhora preenchia cada vazio, curando as feridas da alma com uma paz que eu jamais conhecera. Minha voz, antes um trovão de condenação contra a idolatria, agora ecoa a melodia da gratidão e do amor. Não há mais ódio em minhas palavras, apenas o testemunho da Virgem que me salvou. Diante dos olhares de julgamento, respondo com a paz que ela me deu, uma mensagem de perdão e reconciliação, não de confrontação. Numa tarde ensolarada, na feira local, enquanto João escolhia um brinquedo, senti um arrepio. Um rosto familiar, de uma irmã da antiga igreja, surgiu. Seus olhos, antes de carinho, agora carregavam um misto de choque e condenação. O olhar dela era um espelho do meu passado, uma lembrança gélida da pastora que fui. A paz de Nossa Senhora, porém, me envolveu. Aquele olhar não me abalou. O manto azul de Nossa Senhora me envolvia, revelando uma paz que nenhuma doutrina rígida, nenhum sermão inflamado, jamais ofereceu. Descobri que a devoção não era idolatria vazia, mas um caminho profundo para o amor de Cristo, através da Mãe. Cada Ave Maria era um bálsamo para a alma ferida, um elo inquebrável com o divino, uma verdade que me libertava. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Essa súplica, antes um anátema, agora era o bálsamo da minha alma. Rogava por João, por mim, por cada coração ferido pela doutrina do ódio que um dia preguei. Pedia que o manto azul de Maria envolvesse a todos, dissipando a escuridão que me cegou. Que a intercessão da Mãe do Céu alcançasse os que ainda me julgavam, revelando a paz que só ela podia oferecer, uma verdade que liberta.